Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos. Hoje eu estou aqui para falar com os papais e com as mamães. Eu estava aqui pensando que esse assunto, normalmente, né, em tempos normais, que a gente estivesse vivendo de uma forma normal, esse assunto poderia ser tratado com professores, né, com educadores. Mas na situação em que a gente está vivendo hoje, aonde os pais também são educadores, né, de uma forma agora mais específica, né, que os pais são educadores sempre, mas nesse período os pais viraram educadores de uma forma mais específica aí, né? Então eu acredito que tudo que o professor possa vir a trazer para os pais, né? Para os pais que, né, estão se sentindo preocupados e com razão, estão se sentindo desamparados e com razão, né? Tudo que a gente possa trazer aí da nossa experiência, da nossa vida prática, né, e da nossa vida acadêmica para estar ajudando vocês, eu tenho certeza que vai contribuir muito para aqueles pais que estão passando aí por essa angústia, por essa preocupação que as atividades escolares à distância estão causando. Então, hoje, o tema de hoje é o TDDH. Então, primeiro a gente precisa entender que o TDDH é um transtorno, né? Acho que vocês já ouviram falar desse transtorno. E só que assim, existem traços do transtorno nas pessoas. E muitas vezes esses traços, eles passam desapercebidos nas pessoas, né? Então aí a gente, de repente, a criança tem um traço pequeno do TDDH, né, de algumas das características do TDDH, e ali na sala de aula mesmo, com as estratégias, né, conversando, o professor conseguiu aí direcionar para fazer com que a criança conseguisse aí prestar atenção e conseguisse desenvolver as aprendizagens necessárias, né? Mas aí, como a gente está vivendo numa situação diferente, que é a situação que a pandemia trouxe para a gente, então provavelmente esses traços também vão estar agindo na criança de uma forma diferente. E a gente vai entender um pouquinho mais sobre o que sobre as características, sobre como a gente pode agir diante disso, quais as atitudes que a gente pode ter com relação ao TDDH ou algumas características, alguns traços do déficit de atenção, o que é que a gente pode fazer para estar ajudando as nossas crianças aí na realização das atividades, tá bom? E não só na realização das atividades, mas em todo o desenvolvimento aí da criança. Vamos lá? De uma forma geral, todas as crianças têm sofrido muito com as mudanças que a pandemia trouxe para as vidas, né, delas, para suas vidas. No entanto, aquelas crianças que necessitam de um atendimento diferenciado em sala de aula, porque algumas crianças precisam de uma atenção maior para aprender, têm sofrido muito mais. E a gente, né, nós enquanto professores, nós sabíamos disso desde o começo, né, o pai, a mãe que costumava acompanhar um pouquinho mais de perto a vida da criança também, né, no comecinho já estava meio que pensando, né, se na sala de aula todos os dias a criança apresentava alguma dificuldade para aprender, imagine como seria em casa então, né? E aí a gente percebeu assim, né? De início a gente achou que ia ser um mês, 2 meses, e aí a gente percebeu que ia ser muito tempo, né? E que a gente não dá para deixar esse tempo passar em branco, né? A gente precisa é, começar a entender um pouquinho mais como é que funcionam as coisas para a gente poder ajudar realmente a nossa criança. Os pais não sabem mais o que fazer para ajudar essas crianças a realizarem as atividades que a escola envia.
Muitas crianças apresentam dificuldades relacionadas ao déficit de atenção, a dificuldade para prestar atenção e compreender o que precisa ser feito. Então, isso é o que caracteriza o déficit de atenção, é essa dificuldade de focar. Então, o que acontece? Com o cérebro da gente, quando a gente está aprendendo algo. Então, quando a gente está diante de uma informação nova, é como se fosse uma lanterna, né? A gente acende uma lanterna e a lanterna vai focar aquela informação. Quem tem o transtorno do déficit de atenção ou um déficit de atenção que não seja relacionado com TDAH, mas um déficit de atenção que a pessoa tenha, né? Ou seja, aquela criança que apresenta alguns traços do transtorno, ela não consegue, ela não tem esse fecho de luz que foca no assunto. É como se ela tivesse o tempo todo com o fecho de luz mais aberto, e aí ela não sabe se foca no meio, se foca do lado esquerdo, se foca do lado direito, ela não sabe aonde vai ser o foco dela. E aí, daí vem essa dificuldade para prestar atenção, essa dificuldade para entender o que precisa ser feito, né? Porque se não existe um foco, como é que eu vou entender aquilo que é para ser feito naquele momento? Então, essas dificuldades, elas podem ter a relação com o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, que é o TDAH. Eu não estou dizendo que o seu filho tem, que o seu filho desenvolveu, eu não estou dizendo isso, eu estou dizendo que o TDAH existe, as características são bem marcantes, né? Quem vai dizer se a criança tem o TDAH ou não é o psiquiatra, junto com o psicólogo, né, junto com o psicopedagogo. Eles é que vão dizer se essa criança tem ou não tem o TDAH. Mas é possível a gente observar traços do TDAH em várias pessoas, tá? E aí a gente vai ver o que é isso. Vamos lá? Se você é pai ou mãe e está sentindo dificuldades para ajudar seu filho a realizar as atividades escolares, saiba que você não está sozinho. Em primeiro lugar, é preciso compreender que neste momento, mais do que nunca, o seu filho vai precisar de você. E tenha certeza também que o seu filho quer aprender. Ele só não conseguirá fazer isso sozinho. Conhecer um pouco mais sobre o seu filho ajudará você a ajudá-lo. Saber um pouco mais sobre o TDAH pode ajudar você nesta missão. Você já parou para observar o seu filho ou filha algum dia e percebeu que ele ou ela se comportava de uma forma um pouco excessiva em alguns aspectos? O que seria essa forma um pouco excessiva em alguns aspectos? Excessividade, né? Então, excessividade, falar alto é uma excessividade. Bater os objetos muito forte é uma excessividade. Não parar sentado é uma excessividade. Fazer 1001 coisas ao mesmo tempo e não fazer nada é uma excessividade. Ficar horas e horas olhando para o nada, pensando na morte da bezerra, é uma excessividade também. Então, todas essas características aí, elas dizem respeito ao transtorno do déficit de atenção com a hiperatividade. O TDAH, transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, pode ser responsável por esses aspectos excessivos. Olha lá. Mas afinal, o que é o TDAH? Olha lá, gente. Sabe aquela criança que fica no mundo da lua por horas e horas quando você pede para fazer alguma coisa? Ou o normal dela é estar assim dessa forma? Então, muitas vezes a gente faz uma ligação, a gente fala assim, o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade é aquela criança que levanta o tempo todo, que pula o tempo todo, que
que vai para lá, que vai para cá, que não para. É essa criança? É, mas pode ser essa criança que está aí também. Essa criança que está no mundo da lua. É essa criança fervida, né? É essa criança que faz 1001 coisas ao mesmo tempo. É essa criança que não para de falar, que não para de pensar. O TDDH é um transtorno que tem origem em uma disfunção cerebral que afeta a vida de algumas pessoas. E essa disfunção aí, ela vai afetar a vida da pessoa na escola, em casa, na rua, no shopping, qualquer lugar aonde a pessoa esteja, ela vai ser afetada por essa disfunção. Então, essa pessoa que tem o TDDH, que tem essa disfunção, ela não vai conseguir controlar sozinha esses aspectos, essas características, né? O falar alto, correr, ou ficar no mundo da lua, né? Ou o se intrometer na conversa do outro. Ela não vai conseguir fazer isso sozinha. Ela vai precisar de uma ajuda. Por quê? Porque isso, gente, ele não é algo que a criança ou a pessoa faz porque quer, né? Ela faz porque ela tem uma disfunção aqui nessa região do cérebro dela. Olha lá. Tá vendo essa região aqui vermelhinha? Então, essa região vermelhinha aqui é o córtex cerebral. Córtex pré-frontal, né? Córtex pré-frontal do nosso cérebro, tá? Pré-frontal porque fica aqui na frente, né? Então, essa região do nosso cérebro, ela é responsável por fazer com que a gente domine as nossas emoções, por fazer com que a gente trabalhe bem o nosso raciocínio, por fazer com que a gente tenha algumas habilidades sociais aí, né? Então, tudo tá aqui nessa parte do cérebro da gente. Então, quem tem o TDDH, ele tem um prejuízo nessa região, né? E esse prejuízo, ele vai causar então, esse córtex pré-frontal aqui, ele é a região do cérebro da gente que vai controlar, né? Ele controla os impulsos e os pensamentos de fundo que a gente tem. O que é isso? Então, o impulso é assim, eu sinto vontade, eu estou aqui e eu estou sentindo vontade de levantar, porque eu estou com a costa doendo já, né? Fiquei um tempão gravando aula, então eu sinto vontade de levantar. Mas eu tenho um filtro, né, aqui nessa parte, né, nessa minha parte do córtex cerebral que diz assim para mim, não, você termina de gravar o seu vídeo, termina de fazer o seu trabalho e depois disso você pode levantar, pode descansar, pode fazer o que você quiser. E aí eu fico aqui. Quem tem o problema do TDAH, ele vai sentir essa vontade, né? Porque ele está cansado e ele não vai conseguir ficar aqui. Ele vai levantar, né? Então essa é a impulsividade. Eu tenho um impulso de levantar, mas eu não levanto porque tem algo dentro do meu cérebro que diz: agora não é o momento de você levantar, certo? E esse córtex pré-frontal também é lá que existe os pensamentos de fundo. O que são os pensamentos de fundo? Enquanto eu estou aqui conversando com vocês, tem um monte de coisas passando pela minha cabeça, né? Eu fico pensando assim, olha,
eu não vejo a minha imagem. Esse programa que eu faço, que eu estou gravando na minha tela, eu não consigo ver a minha imagem. Então, eu estou olhando só uma luzinha azul aqui, que é a minha webcam. Então, enquanto eu estou explicando isso para vocês, eu estou pensando, será que tá legal a imagem? Eu mexi no cabelo, nossa, será que eu tirei o cabelo do lugar? Agora não vai ficar legal, eu não vou gostar do que eu vou ver. Então, esse é o meu pensamento de fundo. Só que se eu não quisesse contar para vocês o que eu estava pensando, eu não contaria. Mas uma pessoa que sofre do transtorno do déficit de atenção, ela não consegue controlar esse pensamento de fundo. Então ela fala, e aí, sabe aquela criança que fala às vezes as coisas sem sentido? Que ela fala alguma coisa do que está aqui presente e ela mistura o assunto. Ah, ela está aqui falando com vocês. Esta pessoa não tem controle sobre o que faz. Ai, gente, será que o meu cabelo ficou bom? Ai, porque olha, eu mexi com o cabelo, eu não sei como é que tá a minha imagem. Será que não vai ficar legal esse vídeo? Eu vou ter que parar, vou ter que fazer tudo de novo. Ai, se não ficar legal, eu vou ter que fazer outro vídeo. Vocês percebem? Então eu tenho controle sobre isso. Tá aqui, né? Tá passando pela minha cabeça tudo isso. Mas vocês, né, só estão ouvindo porque eu quis contar essa minha preocupação para vocês. Quem tem o transtorno do déficit de atenção não consegue controlar, não consegue deixar esse pensamento de fundo lá no fundo, traz para frente junto com o pensamento principal e aí ele acaba saindo junto com a fala, acaba misturando, acaba virando aquela salada de fruta. Que aí às vezes você fala assim, nossa, às vezes fulaninho fala umas coisas sem pé nem cabeça, né? Por quê? Porque é essa aceleração, né? Essa falta dessa química que dá esse controle nesses pensamentos, tá bom? E aí a pessoa não tem esse filtro, né? Esse filtro da pessoa ele vai funcionar meia boca e aí vai acontecer que a pessoa vai ter problemas para se concentrar, ela vai ter problemas no sentido de que ela vai falar aquilo que ela pensa, né? E nesse sentido que eu falei também, ela vai trazer esse pensamento de fundo para frente e às vezes a pessoa que está ouvindo não entende nada do que ela está dizendo. Pessoal, eu vou parar o vídeo agora, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e já volto continuando aí com vocês. Só um segundo.